Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, finalmente o quinto reagindo ao setup dos inscritos de hoje. E a gente tá com setups bem legais pra gente tá reagindo aí junto com vocês. Até porque eu dei uma olhadinha lá e vou falar, tá um mais lindo que o outro. A galera realmente caprichou e dessa vez mandaram aí bastante fotos. Então muito obrigada aí aos participantes que vocês vão ver no decorrer do vídeo de hoje. Muito obrigado mesmo por ter mandado bastante fotos e por ter compartilhado o setup de vocês aí comigo. E antes da gente começar o reagindo do setup dos inscritos de hoje, eu tenho um recado importante para passar para vocês, principalmente para a galera que tá montando o seu primeiro setup ou gosta de economizar fazendo upgrades aí no setup de vocês. Todo gamer gosta disso, né? Eu também gosto, mesmo estando com um PC top de linha que eu não deixo de querer atualizar as peças e tudo mais. E por isso, eu sempre tô acompanhando as promoções e também coloco as promoções lá no meu grupo de ofertas no Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gosta de acompanhar as ofertas, seja de televisão, seja de computador, monitor, hardware, periféricos, tudo que tiver as promoções, a gente acompanha lá em tempo real e manda pra vocês lá no grupo. Então, se você tiver interesse em participar, principalmente pra estar ajudando o canal aqui, entra lá no grupo, participe e já acompanha essas ofertas junto com a gente. Além disso, a gente tá promovendo uma ação aqui no canal, onde a gente vai estar sorteando um teclado H86 da Leobog, é um teclado em alumínio. O ganhador tem a opção de estar escolhendo ele na cor azul ou na cor preta, tá, pessoal? E além disso, vai estar levando aí junto com o teclado um mouse sem fio M600 Pro da Deluxe, tá lacrado, novinho, perfeitinho aí pra estar aí no seu setup, e também o mousepad no tamanho de 900 por 400, um kit gamer completo aí pra você levar pra sua casa, pra você participar e ajudar o canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Entra lá, dá uma conferida, já reserva o seu número, só tem 400 números disponíveis até o momento, já foi vendido mais de 50% aí da ação, então já aproveita para ajudar o canal e também para estar participando dessa ação aí, que quem sabe você leva esse kit gamer completaço aí para sua casa. Então é isso, sem muita enrolação, bora lá pro quinto reagindo ao setup dos inscritos do canal. E o primeiro setup de hoje simplesmente é o setup aqui do GBzinho. Ele tem uma baita de uma configuração aí com Intel Core i9 14900K, placa-mãe Asus ROG Strix, uma Z790H Gaming, placa de vídeo RTX 3080 Ti FTW3 Ultra. Eu não sei o que essa nomenclatura final aí tem de diferença nessa placa. Eu sei que ela é bem parruda, mas eu não sei se ainda tem um diferencial ainda maior comparado às outras placas. Então já aproveita para colocar aqui nos comentários para eu saber o que diferencia ela das outras, tá? Ele tem aí dois pentes de 16 GB de memória RAM da G-Skill Trident Z, que rodando a 7.200 MHz, CL32, então é uma configuração já DDR5 aí, uma configuração. Já o SSD NVMe 2 aqui, a Horus de 1TB, rodando a 7.400 MB por segundo, com 6.800 de leitura. Tem um outro SSD NVMe também de 1TB, já rodando numa leitura menor, e uma fonte XPG Core Reactor de 850 watts. O gabinete dele é o Lianli 011 Vision, tá? Aquele gabinete lindaço aí, que inclusive o meu, que é o da Liketech aqui, ele tem um vidro na parte superior, ele é meio que uma cópia desse gabinete, e gente, eu acho ele sensacional, principalmente porque é diferente do meu, dá pra colocar duas fãs na parte de trás dele, não é somente só uma, como vocês podem ver ali na foto, né? E além disso, é um gabinete totalmente premium, né? A galera que conhece aí a marca da Lianli sabe do que eu tô falando. De water cooler, ele utiliza aqui um Asus ROG, eu não sei nem pronunciar aqui que water cooler é esse daqui, mas ele é de 360mm e periféricos eu vou deixar aparecendo aí na tela, mostrando pra vocês, né? Que é o mouse Pulsar X2, monitor Alienware, um teclado Langtu LT75 e uns outros periféricos ali que realmente dá pra ver que é coisa só top de linha. E, gente, o setup dele não deu pra ver muita coisa, até porque ele mandou poucas fotos, tá? E, GBzinho, você podia colaborar aí, mandar um pouquinho mais, só pra gente ver um pouco amplo aí o seu setup, ver a mesa e tudo mais. Só que, cara, de periféricos, esse cara tá muito bem servido. O setup dele é sensacional. Inclusive, ele mandou um vídeo aqui pra gente tá conferindo essa parte aqui do water cooler dele. Como vocês podem ver aí no vídeo, cara, olha isso, ele tem uma telinha na parte de cima do gabinete e tem uma telinha no water cooler. Eu não sei se... provavelmente, ali que eu vi na lateral da telinha, ele é do próprio water cooler dele, não é aquelas telinhas que você compra adicional e coloca. Parece que o próprio water cooler já vem com ela. E, gente, fala sério, que
coisa linda. Ele colocou também a GPU dele aí na vertical. Ficou sensacional. Ela passa um RGB ali, cara. Colocou junto o mesmo efeito que já tem ali no computador. E, gente, que coisa maravilhosa. Me deu mais vontade ainda de ter um gabinete como esse, um pouco mais high-end, né? Porque realmente, olha a qualidade, o jeito que fica esse negócio. Só que eu fiquei um pouquinho agoniada, porque eu realmente quis ver ali como que era o setup dele em si, qual cadeira ele estava utilizando. Pela foto que ele me mandou, não sei se é uma cadeira gamer ou uma cadeira ergonômica ali, mas ela tem um assento, parece que de courino, né? A mesa dele, ele ainda utiliza o monitor aí no braço principal. Às vezes, se ele colocasse também um braço articulado, liberaria um pouquinho mais de espaço ali pra ele, apesar que tá super organizado, tá? Não tem cabos à mostra ali, exceto o do próprio mouse, né, que é junto com o dangle ali, o extensorzinho. Mas assim, cara, tá tudo perfeito, bonitinho, pelo menos nas fotos que ele mandou aqui, bem organizadinho, nada poluído, o PC dele sensacional, bonito pra caramba. Mas é isso daí, não deu pra gente estar conferindo muita coisa, até porque ele não mandou uma foto mais ampla, mas fala sério, cara, setup top mesmo. Parabéns aí pela sua configuração. Eu não tenho o que sugerir, né, em relação à configuração dele, porque na minha opinião tá perfeita aí. Não sei se pro seu uso já tá te atendendo bem, né, mas o que eu iria sugerir mesmo, assim, de detalhe, que era coisa básica, é justamente a questão do braço articulado no monitor. Te ajudaria a liberar um pouco mais de espaço aí na mesa e deixaria até mesmo mais clean o seu setup, sem esse pezinho aí do monitor. Então, sensacional. Quando puder, manda mais foto ampla aí pra compartilhar com a gente. Fechou, GBzinho? Muito obrigada aí pela sua participação e bora lá pro próximo. O próximo setup é o setup do Tai. Eu não sei se é Tai feminino ou masculino, enfim. Ele colocou aqui: esse é meu setup de 2025, como não curto muito a estética dos setups gringos, eu montei o meu baseado no meu próprio gosto e imaginação. Utilizo um setup para jogos de FPS, para trabalho e também grava vídeos pro TikTok relacionado a setup. Inclusive ele deixou o arroba dele aí, vou deixar na tela aí mostrando para vocês, Suzano Tech, mas é apenas um passatempo. Configuração dele também, ele utiliza o gabinete Lian Li 011 Dynamic Mini, que é em parceria com a Redragon, um gabinete aí muito conhecido, já vendeu bastante dele, realmente muito top. As fãs são a Jungler Leopard Prisma 4, Watercooler Gandias Aura GL 240, processador Ryzen 5 8600G. Não tem placa de vídeo no momento, ele utilizava uma RX 550 XT, mas ela foi de base no mês passado, e pretende colocar uma RX 7600. Eu acredito que, como já passou um tempinho do dia que ele enviou a foto do setup dele pra hoje, ele já deve até feito esse upgrade dele. Placa-mãe, uma A620 ASRock, memória RAM Kingston da DR5, rodando a 5.600 MHz, são 16 GB no total, e uma fonte MSI 750 watts Full Modular 80 Plus Gold. Os periféricos dele aí são os famosos lá, periféricos do AliExpress também, né, que é o teclado Ajax AK820, mouse M500 Pro, Attack Shark X3, mousepad vermelho daquele Meow Game. A mesa são da Tech Móveis com a medida de 1,80 por 80, cara, uma baita mesa com tamanho aí bem bacana. E a cadeira ergonômica da Zinnia Montreal. De monitor, ele utiliza um ali de 24 polegadas, rodando a 165 Hz. E ele colocou aqui que a organização de cabos está em dias, mas dá para melhorar. E também pretende tirar as placas 3D da parede para colocar alguns quadros, ou apenas uma fita de LED atrás, ou talvez só adicione uma fita de LED logo acima. Ele está indeciso em relação a isso. E, gente, ele mandou bastante foto aí, muito obrigado, cara, bastante foto, colabora aí com a gente. E eu realmente já tô encantada pelo espaço que ele tem em relação a essa mesa. E ele soube aproveitar muito bem, deixou algo mais clean ali. Eu acho que esse mousepad super destacou nessa mesa dele branca, cara, ficou muito bonito. E ele tá com os periféricos aí muito bem construído, né, cara? Ele até mesmo mandou uma foto aqui de como tava o setup dele antes. Ele utilizava ali uma mesa menor e colocava o PC no chão e realmente a mesa mudou totalmente esse setup dele. E vou falar pra você, tá? Eu curti demais essa placa 3D aí na parede. Eu acho que preencheu bem o espaço. Na minha opinião, se você tirou ou vai tirar essa placa aí ainda, o que eu iria sugerir é você pintar essa parte da parede, sabe? Eu vi que é uma tinta meio amarela ali. Ela acaba saindo um pouquinho do contexto do setup, que é esse preto e branco, né? Que chama bastante atenção. Então eu acho que eu só pintaria a parede pra uma outra cor, se você conseguir, né?
caso você tenha tirado as placas 3D. Caso você não tenha tirado, optou por ficar com elas, eu acho que seria legal também você estar colocando uma prateleira ali na parte de cima que você pudesse enfeitar ali com as coisas que agregassem em relação à sua personalidade, do jeito que você gosta e tudo mais, né? Às vezes daria até mesmo para você colocar os quadros assim por cima da prateleira, usando ainda as placas 3D na parte de baixo. E eu acho que, cara, o melhor upgrade que você fez em relação ao seu setup foi justamente aí da sua mesa. Ficou muito bonito, deu muita diferença. Sobre a sua configuração, eu acredito que é uma configuração que tá muito bem montada para um DDR5 aí, que a galera que às vezes tá montando seu primeiro PC ou tá vendendo o PC DDR4 para partir pro DDR5, é uma das principais configurações que dá para utilizar aí no momento, já com uma placa de vídeo integrada aí do processador, que, gente, muita gente critica, inclusive coloca aqui nos comentários se você é do time que prefere placa de vídeo dedicada ou tá aí a favor da placa de vídeo integrada no processador, pra gente tá começando a ter um setup gamer parrudo aí aos poucos. Na minha opinião, eu acho que você fez uma excelente escolha pegando um processador aí com placa de vídeo integrada. Em casos como o seu, que você acaba ficando sem uma placa de vídeo dedicada, ele quebra bastante o galho, tá? Dá pra jogar vários jogos bacanas aí e aos poucos você vai fazendo esses upgrades. Então eu acho que realmente é uma configuração que foi bem pensadinha, tá muito bem trabalhada, tem uma fonte legal, tem peças muito boas e seus periféricos estão sensacionais aí. E a sugestão que fica aí pro seu setup, na minha opinião, seria somente em relação à parede, cara. Eu achei, na verdade, seu setup muito bonito. Eu vi ali na foto antiga do seu setup que você tava usando um segundo monitor. Eu não sei se era uma TV ou um outro monitor, mas se foi esse outro monitor, eu acho que seria legal você colocar ele de volta aí no seu setup atual, até mesmo para esconder aquele braço articulado ali que você tá utilizando. Eu acho que ficaria legal e é a mesma estratégia que eu utilizo aqui no meu setup. Eu utilizo o segundo monitor escondendo basicamente o braço articulado e fica bem bonitinho. Mas de resto é isso. Eu acho que se você pintar a parede aí, caso você tenha tirado a placa ou até mesmo você quer dar uma reformada no setup, eu acho que só de você pintar essa parede aí e tirar esse amarelo já ia ficar sensacional. De resto, na minha opinião, tá muito top sua configuração, tem um espaço muito bem distribuído, a organização tá muito boa também. Então, cara, parabéns pelo setup aí, muito obrigado pela sua participação, viu? E manda foto aí quando você fizer atualizações no seu setup. E o próximo setup, eu vou dar uma passadinha rápida sobre ele até mesmo, porque ele mandou só uma foto e descreveu pouquíssimo as configurações dele. Então, poxa, Jorge, que isso, cara, manda mais foto, participa aí de novo do setup dos inscritos, tá? Entra lá no Discord, inclusive a galera que tiver interesse em participar tem link aqui na descrição. Entra lá no nosso grupo do Discord, na aba de setup dos inscritos, vocês podem mandar a foto de vocês lá, fechou? E olha só, o Jorge Brandão tem uma configuração aqui com Ryzen 5 5600X, uma RTX 4060 e 32 GB de RAM rodando a 3200 MHz, tá? O setup dele ali tá com um PC bem bonito, com bastante RGB, a galera gosta. Ele enfeitou ali na parte de cima, até com uma prateleirinha, colocou alguns Funko Pop, tem uma placa de vídeo ali, não sei se é uma 2060, enfim, mas colocou um enfeitezinho ali, utilizando 2 monitores também, tem o braço articulado. Se eu dar um zoom aqui, a gente consegue ver um pouquinho em relação ao teclado dele, ao mouse e ao espaço que ele tem, e aparentemente o teclado que ele utiliza é um teclado de membrana. Me corrija aí, Jorge, se eu estiver enganada. Mas já vai de sugestão aí pra você, cara. Se você quiser economizar, tá? Entra lá no nosso grupo de ofertas do Telegram. A gente posta bastante promoção de teclado, de mousepad, de periféricos, de hardware, do que for. A gente posta promoção lá, então fica de olho, porque aí às vezes você vai conseguir fazer um upgrade aí nesses periféricos, trazendo um mouse sem fio, um teclado sem fio, um teclado mecânico, também da mesma forma o mouse. Então você vai conseguir fazer upgrades nesse sentido. Cara, eu acho que o maior detalhe, assim, do seu setup, eu não vou nem falar muito em relação à configuração, né, porque você mandou poucas coisas sobre ele, mas o que eu já trocaria era justamente a mesa. Na minha opinião, se você pegar aquelas mesas quadra, que é bem baratinha, que você encontra lá na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, e direto que tem promoção dela, eu coloco lá no nosso grupo de ofertas. Se você pegar uma mesinha daquela, cara, já vai mudar totalmente o seu setup. Eu acredito que ela é um pouquinho menor de comprimento em relação à mesa atual que você tem aí, mas vai dar pra você distribuir certinho o seu PC, colocar os 2 monitores ali, eu acho que vai ficar bem bacana. Então, o que eu iria sugerir é você pegar e comprar essa mesa pra estar alterando aí, colocando no seu setup. Futuramente, quem sabe você coloca alguns gaveteiros pra otimizar o seu espaço aí, e aí você consegue também colocar os braços articulados dos monitores, você consegue colocar ali no principal e às vezes até mesmo, se você curtir a ideia
ideia, né, colocar o outro ali na vertical. Eu acho que ficaria bem legal e já daria muita diferença no seu setup. Outro detalhe também, eu não sei se você é acostumado a utilizar o setup assim meio que no escuro, mas eu senti falta de uma Light Bar. E, cara, a Light Bar direto tem promoção delas lá no grupo. E acaba que você encontra elas por um preço bem em conta, baratinho mesmo. E dá uma iluminação muito boa no setup e fica muito bonito. Depois que eu comecei a usar a Light Bar, cara, eu nunca fiquei sem. Mas isso daí. No demais, eu achei seu setup muito bonito, tá? Principalmente o computador ali. Dá pra ver que ele tá com uma organização de cabos bacana. Não tem muito cabo, assim, espalhafatoso, né? No gabinete. Tá bem organizadinho. E mesmo que você tenha uma mesa pequena e com periféricos ali que aparentemente é com fio, quase não dá para visualizar eles ali sobre a mesa, tá? Apesar que atrás do gabinete você acaba vendo um pouquinho de cabos ali, mas eu acredito que seja porque ele tá nesse formato ali de lateral, né? Então acaba que aparece mais os cabos, mas eu acredito que isso daí se resolve com você trocando aí, colocando uma mesa um pouquinho mais espaçosa, você consegue melhorar totalmente o seu setup e aí daria bastante diferença, centralizando ele aí com a sua prateleira, que inclusive eu achei muito bonitinho os seus enfeites, deu bastante personalidade aí no seu setup, fechou? Muito obrigada pela sua participação, Jorge, eu espero que você tenha gostado das sugestões e se você fizer, coloca aqui nos comentários se você fez, não fez, porque eu vou querer saber como que ficou o resultado final aí desse setup. E vindo agora pro último setup do Reagindo ao Setup dos inscritos de hoje. E, gente, meu Deus, ó, apareceu alguns setups muito bonitos aqui no Reagindo ao Setup dos inscritos hoje, mas esse daqui eu achei sensacional também. E olha só, ele mandou bastante fotos, que é simplesmente o Alex Oliveira, cara. Muito obrigado, Alex, por participar, por mandar suas configurações e as fotos também. Eu vou ressaltar aí todo mundo que manda bastante foto e realmente o que usa no setup ajuda demais a gente tá criando esse tipo de conteúdo aqui que vocês tanto gostam, tá? Então, muito obrigada a galera que manda certinho aí, sempre como a gente pede aí no canal. Então, Alex Oliveira mandou aqui: olá, Niênia, queria participar do quadro, segue as fotos e a configuração do meu setup. E ele mandou a foto do mouse atual de forma separada. A configuração dele, ele utiliza um gabinete Galaxy Standard da Rise Mode. Eu já utilizei esse gabinete. Inclusive, era o meu antigo. Meu segundo gabinete aquário foi esse daí. Muito bacana, um gabinete muito bacana. Eu só senti diferença nele, uma coisa negativa, que por mais que ele seja um gabinete ATX, quando eu passei por uma placa-mãe que era ATX, que teoricamente era pro gabinete suportar, eu achei muito apertado pra gente estar fazendo organização de cabos ou até mesmo conectando aqueles cabinhos ali debaixo da placa, sabe? Eu achei meio apertadinho. Mas é um gabinete muito bom também. Water Cooler Rise Mode Black, fonte Aerocool, 600 watts, 80 Plus, processador Ryzen 5 5500, 16 GB de memória RAM, da Kingston Fury, aparentemente. 1 TB de SSD Game NVMe, placa de vídeo RX 7600 de 8 GB, uma placa-mãe Asus, ele só não informou aqui o modelo em si dela. De periféricos, monitor Pichau Atem, né, de 75 Hz, 24 polegadas, monitor secundário LG 75 Hz, 24 polegadas, mouse Attack Shark X2 Pro, fone Fortrek, tem outros detalhes aqui, monitor Edifier, que é as caixinhas de som, tenho muita vontade de ter essas caixas aqui no setup, gente, é sério, meu sonho, sim, ter essas caixas aqui no meu setup. Eu acho elas muito lindas e eu tenho muita vontade de testar a qualidade sonora dele. Mas enfim, ele tem outros detalhes aqui: microfone Fifine AM8, interface de áudio Scarlett 2 e 2, braço articulado, enfim, vamos lá ver as fotos aqui do setup dele. Cara, eu achei muito lindo o seu setup, muito bem organizado. E olha só, eu acho que é o Alex Brandão, né? Não, Jorge Brandão, inclusive, que eu tinha sugerido pra ele fazer o upgrade da mesa aí no setup dele. Dá pra ver aqui no setup do Alex. É Alex, né? Isso, tô confundindo. Deu pra ver aqui no setup do Alex que ele já tem uma mesa nesse estilo, mesa quadra. E, cara, ficou muito bonito. Cara, dá pra fazer um upgrade em qualquer setup com uma mesa dessa e olha o quanto fica lindo quando você deixa muito organizado. Inclusive, Alex, eu apaixonei nesse wallpaper seu, já compartilha pra gente aí na aba dos wallpapers que eu quero pegar e utilizar aqui no meu setup. Mas vindo aqui pra uma foto ampla do setup dele, deu pra ver que os periféricos dele são com fio, mas o setup tá super bem organizado, apesar disso. Ele tem alguns periféricos aí muito bacana, como o controle 8-bit do, que dá pra ver ali do lado, eu acho que ele nem colocou ali na descrição. O PC dele tá bem bonito ali, utilizando uma cor mais quente, que eu tô achando sensacional aí nos setups. E ele fez uma organização muito boa, e já dá pra ver que ele curte bastante essa questão de parte de áudio, né? Ele tem ali a mesinha de som, umas caixas de som mais dedicadas também. Então eu achei, sim, sensacional
sensacional com a atual configuração que você tem. O que seria a minha sugestão em relação ao seu setup? Cara, eu já achei realmente muito top o seu setup. O que eu faria de upgrade, às vezes, seria comprar um monitor melhor. Eu não sei se você joga jogos competitivos, mas até mesmo para quem não joga jogos competitivos, se você pegar um monitor aí acima de 144 Hz, você realmente vê muita diferença quando você utiliza um monitor de 75 Hz. Então, assim, o que eu faria? Porque eu sou meio gambireira, assim, eu desenrolo as coisas quando dá. 2 monitores 75 Hz, ou vende os dois e compra um monitor top, um ultra-wide, colocar aí no seu setup, por exemplo, se você não for uma pessoa que joga muito FPS, bota um ultra-wide que vai te dar produtividade aí. É um monitor grande que você pode repartir ele em 2 telas, então vai otimizar bastante sua área de trabalho. Ou vende um e pega e acaba comprando um outro de 27 polegadas, acima de 144 Hz. Essa seria a minha sugestão e continuaria utilizando o outro que você achasse melhor de 75 Hz ali na vertical, como esse monitor secundário para estar te ajudando nisso. E era minha opinião em relação ao que eu faria sobre isso. E eu notei também que você tá utilizando ali o principal na base dele, né? E o outro você utiliza num braço articulado. Aqui no meu setup, eu tô utilizando um com braço articulado de parede e o outro com braço articulado de mesa, que inclusive é bem parecido com o seu. Então eu acho que seria legal você colocar ele aí num braço articulado, que seria sensacional também. Às vezes, dependendo, se você vender os seus 2 monitores e comprar um ultra-wide, você consegue utilizar ele aí nesse braço articulado e não vai ter que gastar mais com isso. E, bom, outro detalhe, assim, que eu notei bastante em relação ao seu setup é justamente sobre os periféricos, mas entra essa questão, se você joga muito, se você não joga, se você é muito exigente com isso ou não, mas eu colocaria periféricos sem fio, acho que fica mais clean no setup, seu setup já tá muito bem organizado, mas melhoraria ainda mais, porque realmente ia esconder bastante os cabos que você tem. Até mesmo uma outra ideia, que eu acho que ia ficar muito legal também você fazer no seu setup, são várias sugestões, né, e você escolhe aí se você gostou de alguma, gostaria de fazer no seu setup ou não. Mas a outra ideia seria justamente sobre você colocar um stand ali abaixo do monitor. Às vezes você pode usar até o próprio monitor principal nele mesmo, no próprio pezinho, você colocaria um stand ali embaixo e você conseguiria esconder justamente aquela mesinha de áudio ali, ó, debaixo do stand. Ia deixar muito mais organizado e eu acho que ia ficar com uma sensação bem legal, assim, no seu setup, com as 2 caixas de som em cima do stand, a mesinha escondida, os cabos tudo bem organizadinhos. Eu acho que ia ficar mais lindo ainda. Mas é isso, uma configuração muito top que você tem aí, muito bem organizado, tá? Eu não sei quais jogos você usa, mas eu acho que é uma configuração que tá muito bem montada. Como você prezou bastante por estética, eu continuaria investindo um pouquinho mais em relação à estética do seu setup, caso você esteja satisfeito com a sua configuração, né? Você tem uma placa de vídeo aí muito boa, uma 7600 aí, que é compatível com uma 4060, então tá bem atualizado aí, eu acredito que dá pra você manter essa configuração por um bom tempo ainda. Então eu só investiria nesses outros detalhes aí, só se realmente fosse fazer diferença pra você, né? Porque às vezes, se você não liga, eu acho que seu setup já tá muito bem montado, muito bem organizado e realmente bacana aí pra você tá aproveitando. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Reagir ao Setup dos inscritos de hoje. Setups muito lindos que eu achei sensacional que apareceu aqui no canal hoje. Muito feliz com a participação de vocês. E se você quiser participar também, entra lá no nosso grupo do Discord, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá na aba Setup dos inscritos, você pode participar e mandar a foto do seu setup. Eu vou estar aguardando e vou reagir ao setup dos próximos setups aí, nos próximos vídeos que vai estar saindo aqui no canal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho sempre que o YouTube aí pode estar te notificando quando surgir novos vídeos aqui no canal, fechou? E lembrando, né, a galera aí que tiver interesse em estar participando da ação aqui no canal, que vai ser pra gente trazer novos conteúdos aqui, investir aqui em materiais pra gente trazer sempre coisas boas aqui pro canal, não se esqueça aí de participar da nossa ação. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Por apenas R$2 você consegue comprar um número e ainda ter a chance de estar ganhando um kit gamer muito top. Lembrando, tá, pessoal, que o teclado aí do sorteio é um teclado em alumínio e os periféricos são todos sem fio. Então a galera aí, ó, do Reagindo ao Setup dos inscritos de hoje tá precisando fazer o upgrade de periféricos sem fio, já aproveita para participar e participa lá da ação, garanta o seu número que logo logo a gente vai estar fazendo o sorteio aqui ao vivo aqui no canal. Mas esse daí, muito obrigado, pessoal. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo e até a próxima.